Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso programa aqui pela TV Erechim, sempre num oferecimento da Unimed Erechim. 53 anos dedicados à saúde e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Ambos os parceiros nossos, Unimed Erechim e Sicredi Uniestados, junto conosco desde o início do programa Painel. Bom, nós vamos falar sobre um assunto fundamental na vida de todas as pessoas, que gostaria assim que houvesse um maior interesse de parte das pessoas e até das entidades e instituições, e até vou passar um recado aqui que não precisa, que seria de parte das escolas, através dos professores que lidam com um sem número de crianças, alunos, adolescentes, enfim, que começasse a se interessar um pouquinho sobre de onde vem o nosso dinheiro que vai para o município e de onde vai o dinheiro do município, para onde ele vai. É muito fácil a gente ouvir uma série de coisas que geralmente sem base nenhuma, né, mas é fundamental que a gente se interesse a respeito disso. Eu estou me referindo ao orçamento público municipal. Como dizia a saudosa Margaret Thatcher, né, primeira-ministra dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, é que o Estado não produz nada, o Estado não fabrica nada. O Estado, ele vive daquilo que arrecada dos impostos, das taxas e tal, que são absolutamente necessárias, legais, né? Mas também é preciso haver, como ela defendia, uma fiscalização rigorosa e o interesse das pessoas em saber para onde tudo isso vai. Para passar detalhes a respeito sobre a situação doméstica nossa aqui de Erechim, nós recebemos com prazer a secretária da Fazenda, Ana Lúcia Oliveira, e também o secretário Edson, o coordenador de finanças da Secretaria da Fazenda, Edson Kambler. Senhora secretária, muito bem-vinda. Muito obrigada, José Adelar. É um prazer estar aqui, juntamente com a tua equipe, com todos os ouvintes desse programa Painel, que é um programa que nos traz sempre muitas informações, muitos conhecimentos, e esse não poderia ser diferente, como você falou. É muito importante que as pessoas tenham o conhecimento da aplicação do recurso público, porque esse recurso é um recurso do cidadão que tem a origem em várias esferas, né? Na União, no Estado e recursos próprios. E isso é transformado em serviços aqui para o nosso contribuinte e para o cidadão. Então, nada mais válido e importante que todos nós tenhamos a ciência e a conhecimento e a consciência do valor que tem de nós sabermos aonde que é bem aplicado esse recurso, José Adelar. Sim. A senhora acha que o que eu referi aqui me parece seria uma questão cultural? Não sei se a senhora também tem uma visão assim de que o grande público normalmente não se mostra muito interessado em... Claro que ele está atento ao que tem que pagar de imposto, de IPTU, sim, de taxas, enfim. Mas assim, realmente quanto arrecada, qual é a previsão, para onde vai? A senhora acha que isso...
eu estou certo em observar isso? É uma questão cultural nossa? Você está certíssimo em apontar essa questão, tanto que nós, por uma questão, até que o nosso prefeito Paulo Alfredo Polis defende, que tenhamos que ter cada vez mais transparência, principalmente da questão de recursos públicos, né? É uma obrigatoriedade imposta pelo tribunal, sim, mas nós desejamos cada vez mais que isso seja o mais transparente e que todos tenham conhecimento da onde é aplicado. Por isso que a Secretaria da Fazenda tem uma parceria com a Secretaria de Educação, num programa muito importante que esse programa faz a composição do retorno do ICM para o nosso município, que se chama o PIT, Programa de Integração de Tributos. Nesse programa tem uma parte, um dos itens é desenvolvido por obrigatoriedade também um trabalho de educação fiscal nas escolas. Então nós desenvolvemos isso diariamente, com os alunos das escolas públicas, e não só das públicas hoje. Muitas vezes escolas particulares solicitam para que a gente vá fazer uma visita, solicitam para que também faça uma visita na Secretaria da Fazenda, para ter esses conhecimentos e para que os alunos comecem a analisar como que são aplicados esses recursos. Então, é uma obrigatoriedade, porque compõe um índice de retorno para o nosso município, e quanto maior a quantidade de pontos, maior será o índice para nós também. Então, é algo que nós temos que trabalhar com muita eficiência. Temos uma equipe dentro da Secretaria da Fazenda e dentro da Educação que trabalham com muita atenção para esse item. Até porque essa composição do índice, José Adelar, está mudando através de uma alteração de lei recente, que agora a educação do município ela é analisada conforme a nota do aluno, ela vai contribuir num percentual para a composição do índice de retorno do ICM também. Hoje ela está em 10%, o ano que vem 13%, e vai avançando no decorrer dos anos por esta lei estadual que nós temos. Federal, mínimo 10%. Muito bem. O Edson Kammler, que é secretário que, desculpe mais uma vez, que ele está ligado diretamente à Secretaria da Fazenda, e é um técnico, é um contador, né? Desde 2008, então, portanto, é um funcionário de carreira. Eu gostaria que o senhor passasse algumas informações básicas, assim, para que o nosso público saiba quanto o município está orçando para poderem cumprir com as suas obrigações no ano de 2025. Bom, gostaria de saudar aqui o José Adelar, todos, a secretária Ana, também da Fazenda, e todos os ouvintes aqui o pessoal que está nos assistindo aqui da TV Erechim, programa Painel. Bom, primeiro a questão, só um comentário adicional que a secretária Ana já falou, tu comentaste aí também da questão da divulgação das informações, da questão cultural. Na verdade, assim, todos os dados, eles estão disponíveis hoje em portais da transparência, então é obrigatório o município disponibilizar todas as informações. O que eu vejo, o que acontece muitas vezes é que talvez as informações elas sejam difíceis para a população compreender, a população em geral entender essas informações da forma que elas são disponibilizadas. E nós estamos trabalhando, sempre procurando melhorar a forma que disponibilizamos essas informações, tá? Outra informação importante, eu acho que a comunidade tem que saber, é que são realizadas periodicamente audiências públicas, onde que nós apresentamos resultados alcançados e também o planejamento. Então, por exemplo, da Lei Orçamentária Anual, nós temos audiência pública no dia 16 de outubro. Foi feita uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde que foi apresentado, claro, de forma resumida,
qual é o orçamento, qual é a previsão orçamentária para 2025, tá? Então, na verdade, assim, nós estamos procurando também melhorar essa parte da transparência, procurando melhorar a forma de disponibilizar essas informações. Claro que aí também depende da população ter o interesse em acompanhar, olhar, assistir. É um assunto complicado, um assunto complexo, né? Então, mas nós temos que tentar fazer a nossa parte e disponibilizar da melhor forma possível, tá? Com relação a 2025, o que o município está prevendo? Qual é a projeção, então, para 25? Nós temos previsto, então, da Prefeitura, 560 milhões de receitas, né? Então, essa previsão de receitas que é igual à despesa. Então, uma questão importante também para destacar é que, com base na receita que nós temos estimada, que nós fixamos a despesa. Então, o município consegue prestar mais serviços se ele tem mais receita, tá? Então, muitas vezes as pessoas, é ruim pagar imposto, é ruim pagar o tributo, é ruim. Aquilo que o José Adelar comentou lá no início, o Estado, no caso o município, ele não produz nada. Ele depende do recurso que é pago pela sociedade por meio do tributo, né? Então, se a arrecadação do tributo é maior, o município consegue prestar mais serviços. Se a arrecadação é menor, vai automaticamente prestar menos serviços. Nós temos que trabalhar no equilíbrio, receita igual a despesa, né? Então, para 2025, 560 milhões do município de Erechim, é a previsão da receita. Nós temos, quando fizemos o orçamento, nós temos que incluir também as autarquias, né, que compõem aqui que estão dentro do município. Então, temos a Prefeitura, nós temos a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, que é uma autarquia municipal, e também o Instituto de Previdência aqui do município, que vai pagar depois as aposentadorias dos servidores, que também acabam englobando o orçamento. Então, nós temos município, 560 milhões, o Instituto de Previdência mais 70 e a agência reguladora mais 1.700.000. Então, nós chegamos a 631 milhões e 700 de orçamento total. São a parte, então. Isso. Eles entram junto na lei, mas eles são a parte. Então, o total 631.700, mas o que interessa mesmo para a sociedade, o que, de certa forma, é o tributo que a sociedade paga, são os 560 milhões do município de Erechim. Fui dar uma espiada aí, houve um crescimento em torno de 11% com relação a 2024. Isso, 11,89. E aí tem até um dado interessante que nós apuramos. Nos últimos 25 anos, se nós pegarmos de 2000 a 2025, o nosso crescimento, 12% na verdade, previsão aí de crescimento de 24 para 25. E nos últimos 25 anos, a nossa receita aqui do município aumentou 11,89. Crescimento médio por ano. Médio por ano. Nos últimos 25 anos. Então, é um crescimento, José Adelar, que é muito significativo e importante, demonstrando que o nosso município está permanentemente em crescimento. É um município que tem as oportunidades e os investidores estão fazendo seus investimentos, né? Isso é comprovado através dos dados que a gente tem, os comparativos que a gente possui dentro da Secretaria, que esse crescimento é extremamente positivo. Nós, mesmo no período de enchente no estado do Rio Grande do Sul, que foi toda essa situação que todos nós passamos, nós tivemos um ano que foi, um ano que está sendo, né? Não finalizamos ele ainda, mas mesmo com essa instabilidade, digamos assim, nós tivemos um ano muito bom economicamente. Conseguimos atender todas as despesas que estavam propostas no planejamento, né? E veja bem, quantas entregas foram feitas, né? Então, a gente tem uma satisfação muito grande de trabalhar numa cidade em que as pessoas produzem, dão o retorno e a gente pode devolver tudo isso em excelente serviço para a comunidade. Vou voltar ao técnico da operação toda aí. Sim. Quais são, digamos, do que é composto um orçamento de um município, né? Para as pessoas terem ideia assim, de onde vêm esses recursos.
Nós dividimos, então o orçamento pode ser dividido em duas fontes de receitas, né? Grandes fontes, né? Depois tudo tem a sua origem. Nós temos as receitas próprias, que são aquelas receitas que nós arrecadamos diretamente aqui no município, tá? Que não vêm de transferências da União e do Estado. E aí nessas receitas próprias nós podemos destacar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o IPTU, né, que é o que nós pagamos aí sobre quem tem algum imóvel aí na área urbana paga o IPTU, o ITBI, né, que é quando ocorre alguma negociação imobiliária. Nós temos o imposto de renda que é retido aqui no município, que fica também, então esses formam os impostos, além das taxas aí que nós cobramos, taxa de lixo, taxa de alvará, taxa de vigilância, ela também fica aqui no município, e mais algumas outras receitas que nós arrecadamos. Então, em torno de 43%, 44%, 45% da receita prevista aí para 2025 e que está acontecendo agora também em 2024, é oriunda então dessa arrecadação própria, que essa nós consideramos muito importante porque aí não depende da situação da União e do Estado, ela é própria aqui do município. Então, quanto maior esse percentual, nós entendemos que é melhor. Menor é a dependência, menor nós vamos sentir o efeito se acontece algum problema com a União ou com o Estado, né? Depois nós temos também as transferências que nós recebemos do Estado, principalmente o retorno do ICMS e o retorno do IPVA. O ICMS, então, que ele vem com base no nosso índice de participação. Então, para o ano que vem, estamos prevendo em torno de 110 milhões de retorno do ICMS, é a nossa maior receita, maior retorno. Já está dentro dos 500, orçamento já. Dentro dessa previsão. Dos 560. Então, nós temos aí o ICMS, que seria a nossa maior receita, então em torno de 560 milhões, e do Estado também nós recebemos o IPVA. Então, metade do valor que nós pagamos de IPVA dos nossos veículos, metade vem para o município, dos veículos emplacados aqui em Erechim. Então, mais uns 40 milhões aí de IPVA. Então, essa é o valor transferido do Estado. E aí nós temos também transferência da União, onde a principal receita que nós recebemos, que está dentro dos 560 também, é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E ele vem para nós com base na população, né? E aí, claro, tem outros recursos aí que são recursos que nós chamamos de recursos vinculados, que tem destinação, que tem que ser gasto em educação, em saúde, em assistência social, né? Então, que são outros recursos que também acabam entrando, que no final, somando todos esses valores, nós chegamos aí numa previsão de 560 milhões. Agora, essas obrigações com saúde, com educação, são recursos repassados pela União e pelo Estado porque existe uma obrigatoriedade de se cumprir, acho que é 25%, 24%, Sim, existe uma 30%. obrigatoriedade hoje, só que nós estamos investindo um valor a mais, um percentual a mais, já fazem muito tempo, né? A obrigatoriedade para a saúde é 15%, nós estamos já, para esse ano, 23,3%, 23% alguma coisa Mas assim. esses 15% são passados, vêm de fora ou são de recursos nossos? Não, esses 15% que o município obrigatoriamente tem que aplicar são da receita de impostos, tá? Nossos e transferidos. Então, geral. entra o que entra a receita de impostos? IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda aos nossos, ICMS e IPVA do Estado e FPM e ITR da União. Tá? Então, 15% dessa receita tem que aplicar em saúde e 25% em educação. Então, são recursos nossos e transferidos, mas é um cálculo com base na receita de impostos. Mas como a secretária estava explicando, nada impede que se gaste. Sim, é um não pode gastar menos. Não pode gastar menos. Agora, se quiser aplicar mais... Tanto que na educação a obrigatoriedade é 25%, nós estamos investindo já previsto para 2025 28,4%. Eu não lembro exatamente se é 4%, mas é 28% já previsto para o ano de 2025. Então, sempre há um investimento a mais. Sim. E quando eu comentei desses recursos que vêm para a saúde e educação, eles são além desse obrigatório que nós temos que gastar. Então, recursos lá que daqui a pouco a União manda para comprar medicamento, que vem lá para educação, para merenda escolar, para transporte escolar, eles são fora, são além desses obrigatórios que o município tem que aplicar da receita de impostos. E para
E para ordenar essa engenharia toda aí, quantos canais, assim, esse veio daqui, de lá, esse vai não sei para onde. Mais de 150 contas, né? Vocês têm uma equipe Edson. boa, digamos assim? Sim, precisamos, tem que ter equipe boa e tem que ter um Boa, digo sistema. assim, com valor. Sim, tem que ter o pessoal, tem que ser pessoal qualificado, né? E nós temos que ter um sistema também que te ajude a ter todo esse controle. Porque esse recurso, por exemplo, que vem vinculado, que eu falo, recurso para merenda. Então, quando nós registramos a receita, ele tem lá uma classificação, né, que é específico da merenda, vai numa conta bancária separada da merenda e quando sai o pagamento de alguma despesa, tem que sair daquela conta que estava o recurso da merenda. Eu não posso misturar os recursos. Uhum. Vamos falar de outras, assim, e a Câmara de Vereadores? Ela também não tem Quando eu digo assim que o município não produz nada, por favor não me entendam mal, né? Eu quis dizer que o município ele não vende nada, né? Ele não nesse ele sentido. vende serviço. Sim, mas assim ele não tem. Vende não. Ele não tem coisas para comercializar. Sim. Né? A Câmara de Vereadores também está nesse bolo de 560? Também está. Nós, tem direito a quanto? Pela Constituição Federal, o município pode passar até 6% da receita. Então, hoje, o prefeito Polis, ele entende que se repassa os 6% na integralidade. Porque a lei diz que municípios desse porte, do nosso município, pode-se passar até 6%. E sempre se cumpriu um acordo de cavalheiros, né? Mas nós também, no momento em que há necessidade orçamentária, nós nos recorremos aos vereadores e vamos lá solicitar 2 milhões para o Santa Terezinha, vamos lá buscar um pouco de recurso, né, Edson, porque faltou para nós complementarmos em tal dotação. Então, se trabalha numa parceria, numa contribuição muito grande com a Câmara de Vereadores, e os feitos que eles têm realizado são de extrema importância para a nossa sociedade. Eu cito alguns aqui, como a destinação de recursos para a obra início, meio e fim do Hemocentro, do Banco de Sangue, né? A compra de um mamógrafo, né, para o Santa Terezinha, a compra de um raio-x, a compra de um caminhão para atender, disponibilizar para a força voluntária. Então, assim, são várias emendas, é um conjunto de emendas que se destinam para auxiliar às entidades, e a destinação desses recursos que estão dentro desses 6%, eles são significativos e representativos para nós. Mas esses casos, eles são pedidos de volta, digamos assim, para serem investidos? Alguns, sim, ou já alguns, vão sim. já com uma destinação? Outros já são destinados, né? Porque são recursos que a Câmara não gasta, né? Não vai gastar. Pela sua contenção, pela sua economia, sobrou aquele valor no orçamento, nós temos a possibilidade também, através de um acordo de cavalheiros, irmos lá solicitar. Estamos precisando para destinar 1 milhão para o Santa Terezinha, 1 milhão para o ICB. Então, nós temos que reconhecer e temos que aguecer também a Câmara de Vereadores. Já foi vereadora e tal, Sim. e sabe mais do que ninguém. Eu li já várias vezes, como quando eu estava jornalisticamente mais nativa mesmo, a gente era convocado para saber para ser informado que a Câmara de Vereadores está repassando ao município um valor e tal, né? Exatamente. Que na verdade já era do próprio município, que passou para a Câmara, mas enfim. Mas é uma composição que o sistema exige, né? Então, exige, a Constituição reza dessa maneira e nós apenas obedecemos. Sem dúvida nenhuma. Só uma questão aí da Câmara de Vereadores. Fique à vontade, Edson, porque
Eu acho que o senhor tem bastante informações para passar. Para 2025, então, o valor previsto para a Câmara foi de 25 milhões, tá? E ele sai, sim, dos 560, porque a Câmara em si, ela nem pode ter receita, né? Então, ela não tem, quem arrecada toda a receita é o município e repassa o determinado valor para a Câmara. Então, 2025, previsão de 25 milhões, tá? Claro, depois tem a questão do gasto, quando sobra aquilo que a secretária comentou, a gente vai lá, negocia e traz de volta para o orçamento do município, né? Só uma outra informação adicional, quando se fala em 6% da receita, daí na verdade assim, a nossa legislação também é muito complicada, é muito complexa. Ela não é 6% do 560 milhões, não é da receita total, é de algumas receitas. Então, se alguém for fazer a conta, 560 vezes 6 dá mais de 30 milhões. Na verdade nós estamos disponibilizando 25, é a menos. Não. É que, na verdade, quando se faz o cálculo da Câmara, são algumas receitas tributárias, receitas de transferências, algumas ficam fora. Então, o valor mesmo, que seria os 6%, daria em torno de 25, 26. Sim. Só que, claro, nós não sabemos certo quanto que é, porque ela é com base na receita de 2024. Tu faz a projeção para 25, então tu trabalha sempre com projeções. Então, por isso que em torno de 25 milhões, 25 e pouco, dariam os 6 milhões que está sendo disponibilizado. Claro, depois se a Câmara não gasta todo esse recurso, ele acaba voltando para o município. Esses recursos são passados de uma única vez? Ou não. Nós teríamos a obrigatoriedade de passar 12avos por mês. Então, pegar os 25, dividir por 12 e passar o valor em 12 meses. Passaria para a Câmara. Essa seria a obrigatoriedade do município. Então, não passa de uma única vez. Então, conforme vai passando o período, você vai passando o valor, então, mensalmente. Bom, nós estamos conversando hoje aqui com a secretária municipal da Fazenda, a senhora Ana Lúcia Oliveira, e também com o coordenador de finanças, o senhor Edson Kammler, sobre esse assunto tão importante que é a questão do orçamento. A população em geral, algumas pessoas mais, vão no sentido de fazer comparações com o orçamento de Chapecó, de Passo Fundo, de Concórdia, de isso, aquilo e tal. O orçamento, até que ponto ele reflete, ele espelha se nós estamos crescendo, estamos parados ou estamos evoluindo, digamos assim, decrescendo. É através do orçamento que a gente mede isso? Eu sei que é meio complicado e até quero fazer uma observação que eu acho que a maioria não se deu conta, mas eu estou me dando conta, acho que agora, e a secretária meio que passou a lo largo antes, mas essa tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, ela foi agora, em 1924. 2024. Em 2024. Ela foi agora, e as repercussões, a história poderia ser diferente, eu acho, daí. Né? Sim. Bom, o município, ele é fotografado o tamanho pelo orçamento? Nós acreditamos. Eu sei que há várias variáveis. Há várias variáveis que compõem o desenvolvimento de uma cidade. Mas eu acredito ser fundamental a questão orçamentária, porque ela te demonstra de uma forma, através de dados, de estatística, a realidade do teu município. Se está havendo negócios, se está sendo aberto empresas, se estão fazendo investimentos, se estão aumentando áreas de empresas, se nós estamos aqui fazendo mais escolas, né? Se nós estamos aumentando o Hospital Santa Terezinha, se para cá está sendo atrativo, se essa cidade se demonstra atrativa para se instalar aqui uma universidade, para se instalar uma nova empresa, né? Então eu vejo que é um conjunto de variáveis, mas que o orçamento reflete tudo isso, reflete. E nós estamos tendo um crescimento acima de 2 dígitos, já fazem desde 2000, do ano de 2000, acima de 2 dígitos. Eu acredito que ficou um ou outro ano abaixo de 2 dígitos só.
Então, hoje, demonstra o potencial de crescimento que Erechim tem, as condições favoráveis para que haja um crescimento aqui, não somente econômico, mas social. Veja bem todas as universidades que nós aqui temos. São universidades de renome, universidades que estão qualificando, que estão capacitando o nosso pessoal para que eles possam trabalhar nessa parte econômica aqui do nosso município, que está sendo feito muitos investimentos. Não é à toa que esse governo fez um distrito industrial e que está fazendo outro. Por quê? Porque há um cenário favorável para que haja investimentos no nosso município, para que haja atrações de novas empresas no nosso município. Então, ele é uma variável importante e é uma variável fundamental. Esse município está num crescente. Ele tem base econômica em quê? Em serviço, da economia, da economia. Tem em serviço, no comércio e na indústria. Então, aqui é um ambiente favorável para nós crescermos. Então, as pessoas vêm para cá. E eu acho assim, cada município tem a sua particularidade. O hábito de comparar com Concórdia, o hábito de comparar com Chapecó, Erechim cresceu mais, porque nós já fizemos esse comparativo. Só mais uma, acho que é importante também complementar a questão, eu acho que sim, é bem perceptível no orçamento, tu consegue visualizar o crescimento. Tanto é que se nós olharmos, por exemplo, as nossas receitas que dependem da prestação de serviços, da indústria, do comércio, elas estão aumentando num percentual maior que as demais. Sim. Se nós olharmos, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ele está crescendo em percentuais acima de 12% ao ano. Então, isso é reflexo de uma maior atividade econômica na prestação de serviços. Se nós olharmos na questão do ICMS, o nosso índice de participação para o ano que vem, acho que é o maior. É o maior nos últimos 40 anos. É o maior. Então, e esse índice de participação, o principal indicador que entra na composição desse índice é a diferença entre as compras e vendas efetuadas pelas empresas, indústria e comércio. Então, vejam, isso é um outro indicador que reflete, que eu entendo que reflete um crescimento econômico da cidade. Se não tivesse crescimento econômico, esse indicador seria menor. E, é claro, isso acaba refletindo no valor da arrecadação aqui do município para nós chegarmos nos 560 milhões. E o fato, uma das questões que eu acho muito importante, que dá uma segurança também para o investidor aqui, José Adelar, são nossas receitas próprias. Esse município praticamente... digamos assim, ele não se mantém sozinho, mas ele tem uma receita além dos outros municípios própria, muito além, porque existe uma dependência muito grande do governo federal e do governo estadual para que os municípios que têm receita menor possam sobreviver, possam prestar o serviço a que se propõe. E nós temos aqui 43% e a nossa meta, nosso trabalho é para nós atingirmos, crescermos 1% ao ano. Então, assim, essa é... O senhor quer falar? Não, pode. Então, assim, quando se diz que o município não produz nada, e na verdade ele não produz, mas... Não, o município dá para olhar assim, município e prefeitura. Mas olhando, digamos, as gestões, na medida em que incentiva, digamos, a criação de um distrito industrial. Claro. É óbvio que é uma forma de se contribuir, de produzir também. Sim, exato. Né? Que daí vai ter uma empresa que vai trabalhar, vai gerar empregos, vai gerar mais... O que me parece que a cidade, e aí é uma coisa que não depende da prefeitura, não depende de nós, enfim, eu olho assim, falta gente. Exatamente. E assim, eu acho que assim, eu vou dizer, eu já estou velho, então não preciso ficar com receio disso, daquilo e tal, tem uma história. Falta gente, nós temos pouca gente, assim, poucas pessoas, nós precisamos
dá um salto né? Eu estava olhando, fazendo um comparativo com o futebol, o Ipiranga está querendo subir para a Série B faz 7, 8 anos, né? E aí eu estava olhando, digo, mas como é que Ponta Grossa ali, que tem o time do Operário, quase que chegou na... Eu fui olhar, fui dar uma olhada, tem 250 mil habitantes, tem 1 bilhão e meio, um pouco mais de orçamento. Aí o Mirassol, que é lá de São Paulo, mas o Mirassol na Série A, né? Eu fui lá, eles têm quase 300 mil habitantes, tem 2 bilhões de orçamento, então tem fábricas, tem consumo, tem, enfim, falta gente para gastar mais, para produzir mais. Queria saber se o setor imobiliário não é um setor que ficou meio freado nesses últimos anos. Não falo nem do parte do município, mas digo assim, de negócios de compra e venda, que há muitas queixas, assim, aí o pessoal que tem para vender sabe quanto deve pedir e não se discute. Sim. Né? Sim, eu vejo assim, complementando, Odi, a prefeitura sempre, eu vejo ela como uma fomentadora. Ela serve para fomentar o crescimento através de ações como essa, que através de um orçamento positivo ela consiga investir em uma área, que no caso aqui de exemplo, um distrito industrial, né? Então, nesse sentido, ela promove o crescimento de uma cidade. Então, eu vejo ela como uma fomentadora. A questão da população é uma questão que eu acho que está preocupando todos os municípios. A falta de mão de obra. Eu nem digo a qualificação da mão de obra, porque nós temos assim, institutos federais, nós temos universidades, nós temos os S que estão sempre capacitando, temos Secretaria de Desenvolvimento sempre capacitando pessoas. Eu vejo que Erechim se coloca hoje como um município que ele tem uma tendência assim de aumentar a sua população, de que as pessoas aqui fiquem justamente por aquilo que eu falava, pelo ambiente bom, o ambiente de segurança. Não é à toa que Erechim é a cidade mais segura para se viver, né? Não é à toa que Erechim tem boas escolas. Então, porque tem pessoas aqui que investem, tem governos que passaram e que estão aí e que fazem as coisas acontecer. Então, esse ambiente, para mim, é propício para que haja um desenvolvimento também da população, um crescimento também da população. Mas é uma preocupação, José Adelar, de todos os governos, da falta de mão de obra, devido ao que as pessoas estão tendo as famílias cada vez optando em não ter filhos, em ter um filho, em ter 2 filhos no máximo, e isso a gente já está vendo aí o resultado. A gente já está começando a sentir esse resultado devido à falta de mão de obra. Chapecó também tem falta de mão de obra, Concórdia também tem, Porto Alegre também tem. Então, é uma questão dos governos reverem como que serão essas políticas públicas agora, que nós teremos que fazer esse enfrentamento, não só os governos, mas também empresários, o terceiro setor, enfim, de fazer uma análise de como fazer, de como encaminhar para que haja a produção necessária para se manter. José Adelar, eu vejo que a nossa prefeitura hoje, ela tem um orçamento muito salutar mesmo. Temos as contas todas em dias, temos assim a organização muito bem feita por todos os secretários, pelo prefeito, pela equipe da Secretaria da Fazenda, que é uma equipe no qual a gente se orgulha muito de trabalhar com eles, pela eficiência, pela eficácia, pela dedicação, pelo reconhecimento, pela responsabilidade que eles têm com o recurso público. Então, é muito gratificante
de se fazer esse trabalho. 9 vezes fora de tudo, o que também é preciso dizer, e com a mesma ênfase que eu desabafei aqui, que num corte geral da sociedade, se tu vai fazer um levantamento, vai se chegar à conclusão que Erechim é uma boa cidade para se viver, para se morar. Isso eu tenho ouvido ao longo dos anos todos por questões de segurança. Exato. A nossa Polícia Civil aí tem sido muito eficiente, a Polícia Militar da mesma forma. Então, é um conjunto de... O traçado das ruas, são coisas assim que não são deste governo nem daquele. Enfim, que fazem com que, digamos, é bom de morar aqui. Né? Eu moro sempre aqui, eu morei sempre aqui. É bom de morar, mas eu gostaria de ver, assim, mais gente. Mais pessoas envolvidas. Mas eu digo pessoas. Temos aí uma FRINAP maravilhosa, que temos uma série de pessoas envolvidas fazendo essa FRINAP. Olha, motivo de orgulho para todos. Nessa questão de população, na verdade, a nossa região, se nós somarmos a população de todos os municípios, acho que chega a 220 mil habitantes, né? Eu concordo contigo, é pouca gente aqui na nossa região, se tu for olhar. 220 mil habitantes, daqui a pouco é uma população de um bairro, de uma cidade grande, né? Então, por isso que realmente tem esse problema e muitos municípios têm esse mesmo problema. Nós vamos obrigatoriamente ter que fazer uma parada e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Estamos de volta com o programa de hoje, recebendo prazerosamente Ana Lúcia Oliveira, secretária da Fazenda, e Edson Kammler, que é coordenador de finanças, e o nosso... Não é nem entrevista, que eu me meto muito, nosso bate-papo aqui é sobre o orçamento, né? Gostaria de perguntar ao Edson, ou se não à secretária, assim, que peso tem, digamos assim, até que ponto tem a situação atual do Brasil e tal, no repasse de recursos, de verbas, enfim, a gente é muito dependente de fora ou não? O senhor referiu antes que 43% são recursos próprios. Originados em Erechim. Hoje nós temos todas as transferências aí que nós recebemos da União, no caso do Brasil e do Estado, eles dão em torno de 56% do nosso orçamento. Então essa seria a nossa dependência aqui da União e do Estado, né? Claro que muitos impostos são gerados aqui, eles acabam indo para a União ou para o Estado e que depois retornam para nós, tá? Porque dessas transferências que nós temos, a maior delas é o retorno do ICMS, eu já comentei antes, né? Então a maior receita é retorno do ICMS. Então todo o ICMS que é pago no Estado, né, ele vai para o Estado, 75% desta receita fica para o Estado, é o Estado que gasta, e 25% depois volta para todos os municípios, tá? Então ele retorna com base no índice de participação dos municípios. Então, se nós olharmos, por exemplo, que nós tivemos um problema aqui da enchente aqui no estado do Rio Grande do Sul, lá no mês de maio, né? Se cai a arrecadação do Estado, se diminui a arrecadação do ICMS do Estado, automaticamente retorna menos para nós.
porque daí o bolo é menor. Dentro daquele bolo dos 25%, nós temos em torno de 0,80% no ano que vem. Nós vamos ter, seria a nossa fatia do bolo. Então, se o Estado arrecada mais, o bolo vai ser maior, a nossa fatia vai ser maior. Se o Estado arrecada menos, o bolo diminui e a nossa fatia continua sendo 0,80%, mas de um bolo menor. Então, diminui a arrecadação. Então, essa é a dependência. Então, se 56% depende, então, do Estado da União. Então, se dá algum problema no Estado, como deu da enchente, automaticamente cai a arrecadação. Como caiu, questão econômica, inflação, tudo reflete. Tudo reflete. Então, como caiu lá no período da enchente, que o Estado praticamente parou naquele mês de maio, caiu sim. Claro, depois retornou, voltou às atividades e a receita acabou entrando nos meses de julho e agosto, acabou retornando. Da mesma forma que da União. A União também, o FPM, que é a nossa maior retorno da União, ele é formado pelo imposto de renda e pelo IPI pago pelas empresas. Então, se dá algum reflexo na União, se dá algum problema na questão das indústrias que pagam o IPI ou nas empresas diminui a rentabilidade, que elas vão pagar menos imposto de renda, automaticamente também diminui a nossa arrecadação. Por isso que é importante a nossa receita própria. Nós tentarmos aumentar ela, claro, sem aumentar tributos, né, só com o aumento da atividade econômica. Então, quanto mais nós tivermos de receita própria, menor vai ser o impacto quando acontece algum problema na União e no Estado. Foi falado muito aqui sobre, olha, precisa destinar tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para não sei o quê, tal. O que sobra em termos objetivos assim para investimentos? Né? Que, se eu não me engano, uma vez o prefeito me falou, olha, estamos até bem comparado com outros, estamos conseguindo investir 8%. É aproximadamente né? 8, 10%. É o investimento direto, aquele em obras, em compra de equipamentos. No orçamento sempre é um pouco menos. Quem for olhar o orçamento vai ver lá que não chega nem a 5% da previsão orçamentária. Previsão. Claro, depois sempre se buscam outros recursos, vem recursos de emendas, tu acaba economizando em alguma outra ação que daqui a pouco tu não gasta, tu acaba canalizando para investimentos. Mas se nós olharmos aí nos últimos anos, o nosso percentual de investimento ele está, comparado aos demais municípios, até elevado. Nós passamos de 10%, 12%, 13%, 14% do orçamento é para investimento direto. Claro, e se nós contarmos, por exemplo, educação e saúde, sim, ele acaba sendo, ele não é contabilizado como investimento, mas ele pode ser tratado como investimento nas pessoas, em serviços, né? Mas investimento em equipamentos, em obras, em instalações, aí sim, ele chega a 10, 12, 14%. Eu falo desses investimentos assim, de construir um novo posto de saúde, sim. Enfim, de melhorar o trânsito, enfim, essas coisas. Hoje, mas eu gostaria de complementar também, claro, contribuindo, porque entendo que é algo que o cidadão pode participar diretamente nessa questão. Por exemplo, quando a gente diz que quer aumentar a nossa receita própria, como que nós podemos aumentar sem onerar? Por exemplo, conscientizando a população do quanto importante é fazer o emplacamento do seu carro aqui na nossa cidade, né? Isso vai aumentar em 50% fica aqui no nosso município, 50% fica no estado, 50% fica aqui. Aumenta a nossa receita, né? Então, isso é muito bom. Por exemplo, o imposto de renda. Nós vamos agora iniciar uma campanha para que as pessoas deixem aqui 6% ou 1%, conforme pessoa física ou pessoa jurídica, daquele imposto que você vai pagar, né? Que você conversa com teu contador e possivelmente tu vai pagar 3 mil, 2 mil, 6 mil. Desse valor tu pode deixar aqui destinado para as entidades do nosso município já 6% desse valor a pagar. Aumenta a nossa receita própria. Uhum. Então são exemplos desse tipo que é muito importante a participação do cidadão, do nosso munícipe, no conhecimento do orçamento público para que ele possa contribuir ainda mais, né? Fazendo pequenas mudanças nos seus hábitos. Eu faço o imposto de renda, mando pagar e isso vai tudo, nem sabe para onde vai.
mas vai lá para o governo federal que vai distribuir com todo o país, né? Sim. E sendo que ele pode deixar aqui esse percentual para as nossas entidades. Às vezes você diz, vou emplacar meu carro no estado de Santa Catarina porque lá eu pago menos. Não paga mais, né? Mas tem aquele hábito, aquela coisa cultural. Vai pagar lá. Poxa, você deixou de contribuir com 50% desse valor para deixar no teu município para ser aplicado aqui numa escola, numa vaga de creche, no hospital, numa praça, né? Então é nesse sentido que a gente fala de melhorar a nossa receita própria. E de se pedir notas. E de se pedir notas também da mesma forma, né? O empresário tirar uma nota com a sua contabilidade condizente, deixa mais recurso aqui, volta através do valor agregado, volta mais para o nosso município. Através das notas fiscais. Nós lançamos um programa, um projeto da nota fiscal Erechim de serviço. Que essa nota tu pode pedir para qualquer serviço prestado, para o pintor, para a manicure, para o médico, para o advogado, enfim, para o jardineiro, para qualquer pessoa que está te prestando um serviço. O que acontece? Você só tem que colocar o CPF, que daí nós temos um sorteador eletrônico aos moldes da Loteria Federal e da Nota Fiscal Gaúcha, que gera um número e que vai contemplar aqui pessoas com prêmios de R$ 2.000 e R$ 750. Qual que é o melhor dessa campanha, José Adelar? Que nós destinamos 20% para o Hospital Santa Terezinha. Então, veja bem, 3 meses que nós fizemos, foram R$ 120 mil para o Santa Terezinha. Sabe quanto a Nota Fiscal Gaúcha deu nesses 3 meses para o Santa Terezinha? R$ 5 mil. Então veja o quantitativo, o quanto foi valioso e importante a contribuição do cidadão que deixou aqui esse recurso e que contemplou ainda o Hospital Santa Terezinha. Então, isso para mim, assim, é a participação da comunidade na melhora do serviço público, na melhora da receita própria, né, melhorando aqui a nossa cidade. Uma questão que eu sempre coloco é que se todo mundo pagasse o imposto certo, daqui a pouco todo mundo poderia pagar um pouquinho menos, né? E aí é que está, né? A questão é de reverter tudo isso para o próprio cidadão. Isso. Viver numa cidade cada vez melhor. Edson, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos fundamentais aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo informações, aí espero ter contribuído aí para que as pessoas tenham um entendimento melhor aí do nosso orçamento. Secretária da Fazenda, Ana Lúcia Oliveira, também muito obrigado por participar aqui. Gostaria de saber se a senhora está imaginando continuar em 2025 ou no mesmo... Nós pretendemos continuar em 2025 atuando na política, atuando na comunidade, auxiliando a comunidade, sim, hoje. E eu gostaria, assim, de agradecer esse momento também e nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento e dizer que a gente está implementando também várias ferramentas, inclusive fizemos até o Insta da Secretaria da Fazenda, justamente para estar mais próximo do cidadão. Então, qualquer dúvida que deseje esclarecer, estamos à disposição na Secretaria da Fazenda. Mais uma vez, muito obrigado a todos de casa. Eu creio que, no fundo, ambos conseguiram transferir aí de casa um serviço de utilidade pública, né? Um grande abraço e uma boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já
Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.